público. É com grande satisfação que damos início a mais um dia de palestra dessa semana, dedicado à troca de conhecimentos, reflexões e discussões sobre temas relevantes do direito. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os alunos, docentes, colaboradores e convidados que nos prestigiam nesta noite. Agradecemos também ao corpo diretivo da Unifage e aos responsáveis pela organização desse evento, que trabalharam com muita dedicação para que essa semana seja um sucesso. Um agradecimento especial ao corpo docente desta instituição, que com sua dedicação e compromisso contribuem diariamente para a formação dos nossos alunos e para o fortalecimento do curso de Direito da Unifage. Gostaria de cumprimentar os nossos professores aqui presentes. Professor Rafael, professora Bruna, professor Antonelli, professor Rômulo, e gostaria também de cumprimentar a doutora Camila, advogada. Agora eu passo a palavra ao anfitrião da noite, o professor Flávio. Tudo bem? Boa noite. Joia. Pessoal, chegamos então a uma sexta-feira, 5 dias seguidos, esse é o 5º, e foi uma semana muito legal, né? Muito proveitosa. Eu acho que nós conseguimos unir aqui várias situações que são, obviamente, expoentes dentro do direito, mas que trouxeram vários temas diversos, diferenciados e que são de interesse. E hoje, como não poderia deixar de ser normal, a gente tem também um tema interessantíssimo para falar aqui e que trata muito de vocês. Vocês todos que terão que passar pela questão relacionada à OAB. Vocês que terão que fazer o exame, vão ter que tirar a sua OAB e vão ter que fazer a prática de advocacia, seja esse o motivo da sua escolha pelo curso de Direito, ou seja, se tornar um advogado como profissão, seja para depois prestar um concurso público, que exige o tempo de advocacia. Ou, claro, nas exceções, atividades que sejam correlacionadas. Mas, basicamente, hoje vai se falar aqui, através do Dr. José Luiz Finocchio, a respeito do futuro profissional do direito, do futuro da advocacia. Essa é uma visão que para vocês é importantíssima, para que a gente possa, claro, estabelecer quais são os nossos parâmetros, quais são as nossas eventuais necessidades e mirar naquilo que realmente nós queremos fazer com uma situação muito pontual. Eu quero agradecer muito, muito mesmo pelo carinho, pelo convite, pelo dia a dia, pelas batalhas, a todo esse corpo docente que está aqui hoje. Professora Camila, professor Albano, professor Marcelo e todos aqui que estão abrilhantando essas noites, né? Esse corpo docente maravilhoso, está aqui a Bruna, Antonelli, Rômulo, nosso querido Rafa. Eu fico muito, muito feliz em poder ter sido convidado e participar quase todos os dias aqui das aberturas, encerramentos, enfim, dos contextos das palestras. Quero agradecer também a nossa querida doutora Karina Conká, nossa querida advogada vinda de Campinas, para poder prestigiar esse evento. Isso nos mostra cada vez mais que a instituição acaba tendo essa penetração cada vez maior aqui na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo e, claro, hoje já falada no Brasil, porque ela tem muita qualidade. Não só aqui em Jaguariúna, como em Indaiatuba, que são duas irmãs, duas instituições que começaram praticamente juntas e que agora estão muito bem unificadas com Albano, Camila e Marcelo. Sem mais delongas, eu vou devolver a palavra aqui à professora Camila, com C, para falar um pouquinho a respeito do palestrante, dar aquela agitada. Valeu, gente! Boa noite! Obrigada, Flávio. Boa noite, pessoal! Boa noite! Olha, para uma sexta-feira essa galera tá animada, né? Chuvosa! Bom, olha só, né? Nossa última noite de palestras, uma semana incrível, uma semana que nos deixou inspirados, várias nuvenzinhas abriram nas nossas mentes, várias possibilidades.
Nós trouxemos aqui para vocês com muito carinho. Foi uma semana jurídica preparada, pensada, cada detalhe. O professor Albano aqui, para não me deixar mentir sozinha, né? O professor Marcelo ali. Gente, que semana jurídica incrível, né? A gente passa por algumas dificuldades, assim. Ai, como é que a gente vai para o Campus 2? Como é que vai ser isso? Ai, será que vai dar tempo? A minha van? Meu Deus, será que a palestra vai ser boa? Mas sabe o que eu tenho para falar para vocês? Que a gente sempre tem que dar o primeiro passo com boa vontade, achando que vai dar certo. Começa. A gente começa e depois continua, e aí a gente acostuma com a jornada, acostuma com a caminhada e chega até o final, né? Então, assim, obrigada, meus queridos alunos, por vocês virem, comparecerem. Então, aqui, desde o primeiro dia, eu estou vendo aqui várias carinhas repetidas todas as noites. Vale muito a pena. Eu espero que vocês entendam, compreendam mesmo lá no fundo da alma de vocês como isso é importante. A gente passa na sala de aula, né, Albano? Eu aqui, o Albano lá na Max, todos os dias praticamente, atrapalha as aulas dos professores, a gente estorva mesmo, mas é justamente para vocês entenderem que a formação acadêmica de vocês passa também por essas questões de ser humano, né? Essas questões de convivência, de aprendizado, de colaboração, de compreensão do outro ser humano. É por isso que a gente está ali. Gente, vamos trabalhar em grupo, vamos ajudar o colega, vamos ser unidos e, com certeza, eu estou vendo que essa união, né, a começar da nossa coordenação, que é feita ali a 6 mãos, né, e a gente tem uma sintonia muito bacana, é propícia para que as coisas deem certo. Eu não vou mais me alongar aqui, porque estou emocionada com a nossa semana. Foi bem bacana e hoje a gente tem uma surpresinha aí no final também. O Dr. Finóquio, gente, eu falei com vocês na sala de aula, fui em todas as salas, eu acho que eu estava muito empolgada para essa palestra, né? Ainda mais que nós estamos falando de um grupo muito grande de pessoas que vão exercer a advocacia, né? Mas a advocacia, muitas vezes, não é só aquilo que a gente se limita a enxergar, porque nós somos do interior, porque nós estamos ali vendo sempre aquele escritório que faz escritório pequeno, uma portinha ali, mas a gente pode, hoje vocês vão descobrir que tem muitas possibilidades. E o Dr. Finóquio, eu tive a oportunidade de ouvir lá na Max, e eu falei, ele precisa falar essas coisas para a galera de Jaguariúna, para eles verem que a porta está aberta, basta querer passar por ela, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Finóquio. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Agora vou ter que me esforçar mais ainda, porque a expectativa está alta, dada a propaganda, né? Para que não seja propaganda enganosa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Marcelo, professor Albano, professora Camila. Eu fico feliz quando me convidam para esse tipo de evento, porque alguns anos atrás, já faz mais de 2 décadas, eu estava sentado aí com vocês, pensando o que seria do meu futuro profissional. E o que eu acho legal compartilhar com vocês é assim, coisas que eu gostaria que as pessoas tivessem me contado quando eu estivesse sentado aí, como vocês estão hoje. Então a ideia é que eu possa trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu ponto de vista, né, que é um pouco limitado, lógico. Não tenho aqui a pretensão de ditar para vocês ou sugerir nada além do que da minha experiência, mas é contar para vocês um pouquinho como é que foi a minha formação, como que eu cresci profissionalmente, mas acima de tudo trazer um pouquinho para vocês as mudanças de cenários que eu estou vendo na sociedade como um todo, no mundo corporativo, no mundo de serviços e no nosso ambiente jurídico. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para me interromper. Vai ser super bem-vinda. Então, eu vou falar um pouquinho como é que foi minha formação,
como que eu acabei me desenvolvendo e depois falar o que eu estou enxergando de futuro do mercado, tá? Pessoal, tá? É assim, ó, assim, ó. Tá? Tá bom? Sim. Então tá bom. Pessoal, eu sou natural de São Carlos, vim fazer faculdade aqui em Campinas, na PUC, em 1998. Em 1998. E chegando lá na PUC, não sabia se eu estava gostando muito do curso. O primeiro ano da faculdade era bem chato, sociologia, economia, para mim não fazia sentido nenhum essas coisas. Mas aí depois eu fui me adequando e onde comecei a gostar do direito foi fazendo estágio. Logo no segundo ano de faculdade eu já fui fazer estágio. Fui fazer estágio na área... Essas coisas vocês não precisam anotar não, tá? Anota só a última parte. Fui fazer estágio logo no segundo ano na Procuradoria do Estado, estágio sem remuneração. Depois eu não gostei muito, lá eu decidi que não seguiria a carreira do Marcelo, do Albano. Eu não sou uma pessoa... E isso é muito importante, a gente falar um pouquinho também, a importância da gente se conhecer ao longo das escolhas profissionais. Eu sou uma pessoa hiperativa, criativa e odeio rotina. Então, assim, eu nunca me enxerguei como alguém que fosse ter a disciplina para encarar um trabalho rotineiro, como, por exemplo, um juiz, um promotor. Apesar de, às vezes, os contextos serem diferentes, mas a rotina era uma rotina constante. Eu também nunca gostei tanto de doutrina, assim, para ser sincero. Eu falava, nossa, mas por que eu tenho que começar a estudar isso aqui? Como eu tenho que voltar lá no direito romano? Aplica ou não aplica, né, gente? Como é que faz? Vai ou não vai, né? E aí depois eu saí da procuradoria, fui fazer estágio na área trabalhista. Eu também não tinha gostado da área trabalhista. Aí depois eu tive um imprevisto até pessoal. Meu pai passou uma dificuldade financeira enorme quando eu estava no terceiro da faculdade, e eu tive que me virar. Aí eu tive que mudar minha faculdade para o matutino, fui para o noturno, parei com as baladas, parei com parte das baladas, né, porque tinha que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar no escritório maior, médio, que atuava em grandes áreas do direito. Parte das áreas corporativas, escritório médio, direito tributário, societário, contratual. E eu fui trabalhar na área tributária. E adorei. Achei super legal, super interessante, principalmente a área consultiva, que não tinha aí tanto processo, não tinha tanta audiência, não tinha um contencioso, que a gente chama. Era uma coisa muito dinâmica. E aí, quando eu fui me formar, eu falei... E aí, é o primeiro ponto de alerta que eu queria trazer para vocês. Quando eu fui me formar, eu estava prestes a me formar, eu não estava muito feliz. E talvez alguém que faz estágio aqui, levanta a mão. Olha que ótimo. Nem sempre, e naquela época era pior ainda, nem sempre os ambientes de escritório são ambientes agradáveis. Não é? Porque advogado é um sujeitinho meio egóico, né? Meio centro das atenções, não é? Não tem muito tato para lidar. E eu estava lá de estagiário e falei, gente, eu não quero ficar no escritório que tem um ambiente tão tóxico. Hoje a gente tem muitas campanhas, até socialmente, né? A sociedade está caminhando para um ambiente muito diferente do que era 25 anos atrás. Em questão de respeito, em questão de empatia. 25 anos atrás o negócio era mais bruto, né? Eu não quero trabalhar num escritório onde eu não me sinta bem, onde eu não seja feliz, onde eu não seja respeitado. Era um ambiente muito tóxico. Principalmente em função da personalidade dos advogados, né? E aí eu falei, acho que eu vou montar um escritório. Eu não tinha cliente, não tinha nada, mas eu falei, eu vou montar um escritório. Eu tinha acabado de fazer um curso de desenvolvimento mental, estava animado para treinar, usar a mente. Falei, vou montar um escritório. E comecei com o escritório com outro amigo de faculdade, que é o Otávio Ustra. E eu estava me formando ainda. E aí, eu já tinha passado na OAB, então parabéns para quem já passou na OAB. Eu estava me formando no final do ano e comecei com o escritório. Mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha cliente, a gente não tinha nada.
Foi bem aquele teste mesmo de que, vamos ver se poder mental existe, né? Um amigo nosso que estava na faculdade, tinha se formado fazia um ano, ele tinha uma sala, que o vô dele tinha várias salas, e deu uma sala para ele ir lá estudar para concurso. Então ele ia de manhã, às vezes algumas horas do dia, à tarde algumas horas, estudar. Ele falou, pode montar o escritório lá na sala se vocês quiserem. E era uma salinha ali, né, quem conhece Campinas, no final da Glicério. Glicério com a Kidaban. Gente, era uma salinha de 2x2. Que a gente pegou emprestada porque a gente não tinha como começar o escritório. Mas aí o que chamou a atenção, é isso que eu queria falar para vocês, a gente percebeu, e sempre tem, oportunidades em tudo que a gente vai fazer na vida. Né? Porque a gente percebeu que naquele momento ali, 2002 era isso, faz 23 anos, existia um modelo de advocacia muito old school, muito retrógrada, podemos falar assim. Muitos advogados até hoje são assim. Né? E a gente falou assim, nossa, a gente pode tentar fazer uma advocacia diferente, uma advocacia mais dinâmica, mais técnica, mais aprofundada, mais comunicativa. A gente pode olhar para as empresas, não como advogado na maioria das vezes, principalmente 25 anos, 30 anos atrás olhava, eu faço a minha parte e mando os relatórios lá para o cliente. Né? Se o processo andou ou não andou, o problema não é meu, eu fiz minha parte, está lá, está na mão do professor, está na mão do professor Marcelo decidir, a minha parte está feita. E aí era uma postura muito dos advogados de 30 anos atrás, 40 anos atrás. E a gente foi criando uma coisa muito mais dinâmica, olhar para as empresas e falar, cara, quais são suas dores? Vamos trabalhar para identificar suas dores e a gente está perto dos clientes com uma linguagem muito mais acessível, uma postura muito mais acessível, e daí o escritório começou a crescer. O escritório começou a crescer, eu fui fazer tributário, depois eu fui fazer societário, fusões e aquisições, depois eu fui atuar na área de reestruturação de empresas, que foi mais ou menos a minha última área de atuação, de mais ou menos 3 anos, que eu parei de atuar como advogado. Hoje eu conduzo pouquíssimos casos, né? Alguns casos, por exemplo, de reestruturação relevante, que tem muita negociação. Eu atuo muito pouco hoje como advogado. Né? Atuei quase 20 anos como advogado e hoje atuo muito pouco. Por quê? Porque hoje o escritório é um escritório de grande porte. Né? Nós somos hoje quase 320 pessoas. A maior parte dessas pessoas fica em Campinas, mas tem escritório em Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo. E, gente, vocês imaginam o trabalho que dá para gerir o ego de mais de 200 advogados? Dá até alguém para gerir tudo isso, né? Então, meu papel hoje é muito mais a gestão do escritório, finanças, marketing, controladoria, recursos humanos, que a gente chama de gente e gestão, e hoje é um aspecto fundamental, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Vocês, como profissionais do direito, vocês entregam aquilo que está na cabeça de vocês. Na cabeça e muitas vezes no coração de vocês. Então é fundamental que a cabeça de vocês esteja boa, para que vocês possam daí performar cada vez melhor. Então essa é a minha história de vida. Hoje o escritório está reconhecido como um dos... Dentro do interior é um escritório que a gente chama de full service. O que é um escritório full service? Tem todas as áreas de atuação. No mercado a gente considera que existem 4 tipos de escritório. Aqueles escritórios pequenos, que são escritórios de pequeno e médio porte, que é a grande maioria dos escritórios que tem no Brasil. Existem aqueles escritórios boutiques, que são aqueles escritórios super especializados num tema. Profissionais que se dedicaram à vida acadêmica, professor, doutor, pós-doutorado, e aquele cara é super especialista, por exemplo, em saneamento, super especialista em ambiental, que são esses escritórios boutiques que a gente chama. E existem os escritórios de massa, que são aqueles escritórios que cuidam de muitos processos, que não requerem um aprofundamento técnico muito grande, é muito mais volume, que são escritórios hoje que correm um sério risco de serem substituídos pelo uso da inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E existem os escritórios full service, que são esses escritórios grandes,
com 200, 300, 400, 600, 1000 profissionais que tem todas as áreas de atuação e geralmente voltado para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. Tudo bem? Eu estou falando isso porque é importante que vocês conheçam essas diferentes naturezas de escritórios, até que vocês possam até escolher o caminho que vocês vão seguir. Bom, e aí o que aconteceu? O que eu acho que é importante? Quando eu me formei, e quem é mais antigo que eu, está falando um pouquinho? Não? Quando eu me formei, pessoal, era assim, o que você precisava para ser um ótimo advogado? Estudar. Né? Você ter um ótimo conhecimento técnico. Na minha época, até que já se falava um pouco em soft skill, que a gente fala que são habilidades comportamentais. Estava começando a falar disso. Mas se você pegar os profissionais que se formaram na década de 70, 80, 90, tinha um caminho para o sucesso que era um caminho seguro. Eu estudo, passo na OAB, faço uma pós-graduação, depois eu engato o mestrado, depois eu engato o doutorado, e aí eu vou ter cada vez mais especialização, os clientes vão vir até mim. Esse é um modelo que funcionava muito, né? Os meus professores lá da faculdade, principalmente os mais renomados, eles seguiram esse caminho. Mestrado, doutorado, conseguia criar uma marca, uma reputação, e aí naturalmente todo mundo procurava esses caras para falar dos assuntos que eles eram especializados. Isso mudou muito. Quando eu comecei a me formar, já tinha uma grande mudança nesse sentido. Porque só o conhecimento técnico, por si só, não bastava. O conhecimento técnico ele passou a ser um requisito, uma condição para as pessoas progredirem na carreira. Mas deixa de ser um diferencial. Ele não é mais um diferencial. Por quê? 20 anos atrás, as pessoas, e principalmente as empresas, até no próprio sistema judiciário de carreiras públicas, começou-se a avaliar não mais só o conhecimento técnico, mas as atitudes, as habilidades. E aí criou-se algo, e todo e qualquer processo seletivo que vocês forem fazer, processo seletivo estruturado, vocês sempre vão ser avaliados por 3 aspectos, que a gente chama de CHA. C-H-A. Conhecimento, habilidade e atitude. Sempre. Você vai fazer um processo seletivo aqui na Ambev, para ser estagiário da Ambev, eles vão ter o perfil da vaga, e eles vão falar, olha, eu quero um profissional que tenha esse conhecimento, que tenha essa habilidade, que tenha essa atitude. Lá atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, não existia isso. O conhecimento era suficiente para alguém se destacar profissionalmente. Hoje já não mais. Hoje a gente tem uma série de requisitos, além do conhecimento, como habilidades e atitudes, que são fundamentais para alguém conseguir aquilo que deseja em termos de sucesso profissional. Não só no direito, mas em todas as áreas. Vamos falar um pouquinho, então, de conhecimento, habilidades e atitudes? Porque se a gente aprofundar um pouquinho esse assunto, acho que vai ser útil até para vocês direcionarem e entenderem como é que funcionam os contratantes e como funciona hoje o mercado de trabalho, tá bom? Até porque, pessoal, vocês estão entrando num momento no mercado de trabalho, quem está se formando esse ano, no ano que vem, no ano seguinte, que talvez seja o momento mais drástico em termos de mudança social, muito em função das novas tecnologias que existem. Vocês estão entrando num mundo profissionalmente que nunca se viveu. A Revolução Industrial lá atrás foi uma coisa isolada, todo mundo estuda como um grande boom, mas foi uma coisa isolada que depois se expandiu. Hoje, o IA é ao mesmo tempo, no mundo todo.
tudo concomitante, tudo rápido. Então vocês estão entrando num momento no mundo profissional que jamais se viu. E vocês têm que estar preparados para isso. Quando a gente fala em conhecimento, eu falei que lá atrás, né, a turma bastava ter o conhecimento. Eu tenho um amigo, até contei isso lá em Dayatuba, tem um amigo que é chefe clínico da Unicamp, do Unicamp, o vô dele era advogado, e ele conta que